Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos seguir com a leitura da Lei do SINASE, uma importantíssima lei de direito da criança e do adolescente. Então, se você não conhece, segue aqui na leitura com a gente e veja também os vídeos anteriores, em que nós lemos já o início dessa lei, tá ok? Então, começando aqui com o capítulo 5 do título 2, que trata da atenção integral à saúde de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Então, começando. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 60. A atenção integral à saúde do adolescente no sistema de atendimento socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes. Inciso 1. Previsão. Nos planos de atendimento socioeducativo, em todas as esferas, da implantação de ações de promoção da saúde, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. Inciso 2. Inclusão de ações e serviços para promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde. Inciso 3. Cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências. Inciso 4. Disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Inciso 5. Garantia de acesso a todos os níveis de atenção à saúde, por meio de referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Inciso 6. Capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas famílias. Inciso 7. Inclusão nos sistemas de informação de saúde do SUS, bem como no Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo, de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em atendimento socioeducativo. E, inciso 8, estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do SINASE, visando ao atendimento das necessidades de atenção básica. Artigo 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de semi-liberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. Artigo 62. As entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com uma equipe mínima de profissionais de saúde, cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. Artigo 63. Caput foi vetado, mas parágrafo único diz: o filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal informação lançada em seu registro de nascimento. Parágrafo 2º. Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de amamentação. Seção 2. Do atendimento a adolescente com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa. Artigo 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associadas deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Parágrafo 1º. As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o CAPT deverão seguir, conjuntamente, as normas de referência do SUS e do SINASE, na forma do regulamento. Parágrafo 2º.
A avaliação de que trata o CAPT subsidiará a elaboração e a execução da terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. Parágrafo 3º. As informações produzidas na avaliação de que trata o CAPT serão consideradas sigilosas. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Parágrafo 5º. Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente. Parágrafo 6º. A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 meses. Parágrafo 7º. O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Parágrafo 8º. Vetado. Artigo 65. Enquanto não cessada a jurisdição da infância e juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no artigo 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição e outras providências pertinentes. Artigo 66. Vetado. Capítulo 6. Das visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação. Artigo 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. Artigo 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação pessoal intransferível específico para a realização da visita íntima. Artigo 69. É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. Artigo 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores. Capítulo 7. Dos regimes disciplinares. Artigo 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios. Inciso 1. Tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções. Inciso 2. Exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório. Inciso 3. Obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo disciplinar. Inciso 4. Sanção de duração determinada. Inciso 5. Enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para a extinção dessa. Inciso 6. Enumeração explícita das garantias de defesa. Inciso 7. Garantia de solicitação
e rito de apreciação dos recursos cabíveis. E, inciso 8, apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 integrantes, sendo um, obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica. Artigo 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do ato cometido. Artigo 73. Nenhum sócio-educando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo. Artigo 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Artigo 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao sócio-educando que tenha praticado a falta. Inciso 1. Por coação irresistível ou por motivo de força maior. Inciso 2. Em legítima defesa, própria ou de outrem. Capítulo 8. Da capacitação para o trabalho. Bom, pessoal, aqui o artigo 76, ele faz alusão a uma alteração que esta lei do SINASE causou no Decreto-Lei número 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Então, como eu mencionei na segunda parte dessa leitura da lei do SINASE, nós aqui não vamos fazer a leitura de alterações que a lei do SINASE fez em outras leis. Vamos apenas indicar aqui essas referências, né? Que a lei do SINASE alterou a lei X, ou a lei Y, ou a lei Z. Mas por que nós não vamos fazer a leitura? Porque muitas vezes acontece de uma determinada lei alterar outra, e essa outra lei que foi alterada ter sido novamente alterada por leis posteriores, entendeu? Então, poderia acontecer de a gente fazer a leitura aqui e depois você ir verificar. Só um exemplo aqui, né? Nesse Decreto-Lei número 4.048, e ele já estar com uma outra redação que foi dada por uma nova lei. Não estou dizendo que isso aconteceu especificamente com esse Decreto-Lei, mas que, em geral, muitas vezes acontece, né? Até por conta do tempo que já tem que essa lei do SINASE foi editada e que futuras leis alteram somente, por exemplo, a 4.048 e outras leis. E não essa lei aqui, né, do SINASE, a lei que já tinha gerado uma alteração antes. Sei que ficou um pouquinho confusa a explicação, mas é isso. Então, vou fazer apenas as alusões, as referências às leis que a lei do SINASE alterou, tá ok? Ainda vamos ter alguns artigos aqui que vão ser lidos integralmente, né, por ter teor, por ter conteúdo, mas vou fazer só as referências, e aí quem tiver interesse, se quiser dar uma passadinha por cima, dar uma olhada melhor nesses artigos aqui, né, que vão se seguir, que só fazem referência às leis que o SINASE alterou, e quem preferir uma dica aí que fica mais correta, né, melhor para o seu estudo, para sua preparação, é você dar uma conferidinha em como estão as leis que foram alteradas, caso elas caiam na sua prova. Um exemplo, se o seu edital, né, a prova que você for fazer, ou se na sua prática, né, jurídica, você utiliza esse decreto-lei, né, 4.048, só a título de exemplificação, então, ao invés de ler essa alteração aqui, ó, que a lei do SINASE fez, confere diretamente no decreto-lei qual é o atual texto dele, entendeu? Para você não, às vezes, absorver um conteúdo equivocado ou que já está ultrapassado, entendeu? Então, vai direto na lei que foi alterada, verifica como é que está o texto dela, tá? Então, feito esse esclarecimento, eu vou aqui fazer as indicações, né, de leis que a lei do SINASE alterou. E, como eu mencionei já, a gente ainda tem artigos que têm conteúdo. Então, permaneça conosco até o fim deste vídeo para complementar melhor aí os seus estudos, tá ok? Então, vamos seguir aqui. O artigo 76 nos indica que a lei do SINASE alterou, né, como eu já mencionei, o Decreto-Lei número 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Lei do SINASE também alterou o Decreto-Lei número 8.621,
de 10 de janeiro de 1946. Foram geradas alterações também na Lei número 8.315, de 23 de dezembro de 1991. Lei do SINASE também alterou a Lei número 8.706, de 14 de setembro de 1993. Foram geradas alterações também no Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Aqui temos disposições finais e transitórias, no título 3 da Lei do SINASE. Então, vamos aqui fazer as leituras. Artigo 81. As entidades que mantenham programas de atendimento têm o prazo de até 6 meses após a publicação desta lei para encaminhar ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente propostas de adequação da sua inscrição, sob pena de interdição. Artigo 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis federados, com os órgãos responsáveis pelo sistema de educação pública e as entidades de atendimento deverão, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de instrução. Artigo 83. Os programas de atendimento socioeducativo sob a responsabilidade do Poder Judiciário serão, obrigatoriamente, transferidos ao Poder Executivo no prazo máximo de 1 ano a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 84. Os programas de internação e semiliberdade sob a responsabilidade dos municípios serão, obrigatoriamente, transferidos para o Poder Executivo do respectivo Estado no prazo máximo de 1 ano a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 85. A não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis, no prazo determinado nesta lei, importará na interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente responsável, vedada, ademais, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo Municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para sua manutenção. Artigo 86. Ele indica também a realização de alterações no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. Artigo 87. Traz novas alterações ao ECA, várias alterações, como podemos ver. Então, confira lá no ECA, tá? Que muito provavelmente são de grande relevância para sua prova. Artigo 88. Traz alterações, né, da Lei do SINASE à Lei número 12.213, de 20 de janeiro de 2010. O artigo 89 foi vetado e o artigo 90 traz que esta lei entre em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. E esta lei, né, foi editada aqui em Brasília em 18 de janeiro de 2012. Tá ok? Bom, pessoal, esta foi a nossa lei do SINASE. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o vídeo, se inscreva no canal para novas leis, novos vídeos, né? E também para dar aí um apoio no canal, nos ajudar aí no crescimento desse canal, né? Também compartilha com seus colegas estudantes, seja para concursos, OAB, ou então que atuam na prática jurídica. E, mais uma vez, contribua aí com o auxílio do canal. Deixe aí seu comentário, indicando também outras leis que você gostaria de ver aqui gravadas, tá ok? Outros conteúdos, vídeos e etc. E muito obrigada pela sua participação e por nos acompanhar até aqui. Muito obrigada e até a próxima!